Bom, e o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem, em uma declaração à imprensa, uma proposta para reduzir os impostos estaduais sobre os combustíveis em troca do ressarcimento da perda de receita com recursos federais. A ideia é aprovar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que autorize os estados a zerarem o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, que incidem sobre o óleo diesel e o gás de cozinha GLP. Ao fazerem isso, os governadores estaduais contariam com uma compensação financeira equivalente à receita que deixaria de ser arrecadada. Então, deixa eu traduzir aqui de uma forma bem objetiva para você que está acompanhando o programa. Nesse primeiro momento aqui, o presidente da República, que ontem se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o da Câmara, Arthur Lira, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e outros membros do seu governo, propõem para reduzir o preço do óleo diesel, do gás de cozinha na bomba, que os estados zerem o ICMS. Para isso, o governo vai usar dividendos que ele recebe da própria Petrobras, a título de recursos que são destinados ao Tesouro, recursos de privatizações que foram feitas, e ele vai então repor essas eventuais perdas dos governos estaduais que zerarem o ICMS nesses itens, o óleo diesel e o gás de cozinha, até 31 de dezembro. A equipe econômica do atual governo federal, competentíssima, liderada aí pelo ministro Paulo Guedes, sabe inclusive quanto é que eles terão que ressarcir os estados. Essa quantia pode chegar a 50 bilhões de reais. E o governo federal tem condição para fazer isso. Qual é o objetivo? O objetivo é impedir que os combustíveis continuem com os preços lá nas alturas, especialmente o óleo diesel e o gás de cozinha, gerando aumento de inflação e dificultando ainda mais a vida da população, não só com o preço maior nos produtos, mas porque a inflação corrói os salários, tá? Abro aspas aqui pro governo, pro presidente. Ele diz: nós zeramos o PIS/COFINS, que é o imposto federal, desde o ano passado, e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, os ressarciremos aos senhores governadores o que deixarão de arrecadar. Fecho aspas. Para ser viabilizada, a proposta do governo precisa assegurar a aprovação do projeto que limita a aplicação de alíquota do ICMS sobre bens e serviços relacionados a combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O projeto de lei complementar que passou pela Câmara e agora está em análise no Senado fixa a alíquota desse imposto em no máximo 17% sobre esses setores e também prevê mecanismos de compensação aos estados. E aí você deve estar perguntando: e em relação à gasolina e o etanol, como é que fica? O presidente também afirmou que o governo federal vai zerar os tributos do PIS, COFINS e CID sobre a gasolina e o etanol para tentar reduzir o valor na bomba. Esses impostos estão zerados sobre o diesel e o gás de cozinha. Ou seja, além da necessidade de aprovar o PL que limita em 17% o ICMS nos combustíveis, incluindo a gasolina, o governo federal pretende zerar o PIS, COFINS e CID da gasolina e do etanol. Para fechar, novamente abro aspas para o presidente da República.
em havendo um entendimento por parte dos senhores senadores, em se aprovando o projeto de lei complementar, em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente na ponta da linha essa diminuição da carga tributária para enfrentarmos esse problema fora do Brasil, que tem reflexos para todos nós aqui dentro. Fecho aspas. Então, o resumo da ópera é que o presidente da República, com sua equipe econômica, portanto, o governo federal, propõe aos governadores que eles zerem o ICMS do óleo diesel e do gás de cozinha, tá? Zerem o ICMS do óleo diesel e do gás de cozinha. É bem da verdade, é necessário que se aprove uma PEC para que isso seja possível. É uma proposta de emenda à Constituição. E aliada à limitação da alíquota do ICMS em 17% nos combustíveis, na energia, no transporte, tá? Nas comunicações, serão recompensados naquilo que eles perderem, e esse ressarcimento pode ser da ordem de 50 bilhões. O governo federal tem de onde tirar esse dinheiro para compensar os estados por suas perdas, e isso seria feito até o dia 31 de dezembro desse ano. Portanto, uma medida excepcional por conta não da eleição, por conta não porque o governo está de olho na reeleição. Nós não devemos pensar dessa forma, mas por conta de um problema ainda decorrente da pandemia e de uma guerra que explodiu entre Rússia e Ucrânia, que interfere diretamente no preço do barril do petróleo no mercado internacional. Então, petróleo é uma commodity, não tem como se interferir em preço. Está nas bolsas de valores do mundo inteiro e etc. O que se precisa fazer é encontrar meios, alternativas, caminhos aqui para impedir que esses impactos sejam tão grandes e onerem tanto a vida do povo brasileiro, especialmente do povo mais pobre, que é o que mais sofre. Eu quero aguardar para ver qual será a atitude dos governadores de estados, já que eles não vão perder absolutamente nada, precisam apenas concordar com o que a equipe econômica do governo federal está propondo. Qual será a deles? Se houver mimimi, se houver história, se acontecer resistência, reuniões às escondidas, bastidores inconfessáveis, aí vai ficar mais claro do que já está que o objetivo não é melhorar a vida do povo, e sim fazer política, não, politicagem, impedir, inviabilizar o governo do atual presidente da República e, consequentemente, o próprio país e a vida em sociedade.